Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como que foi o meu passeio no bunker de São Pietro e também vou explicar o porquê que eu quis ir nesse local. O bunker de Ponte São Pietro é um bunker histórico da Segunda Guerra Mundial. Ele fica, obviamente, no comune de Ponte São Pietro, que pertence à província de Bérgamo. Entre 1944 e 1945, esse bunker foi alvo de bombardeios devido à presença importante de uma ponte ferroviária que ligava Bérgamo e Milão. E agora, o que motivou a minha visita a esse bunker? Eu, Lucas, caso você não me conheça pessoalmente, eu gosto muito de acompanhar história, acompanhar acontecimentos pelo mundo e principalmente essa situação que ocorre na Ucrânia desde 2022. Quando começou, eu já estava acompanhando antes mesmo de começar. Depois que começou, eu pensei, olha, a situação só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar e eu não sei por quanto tempo a gente estará nesse momento de paz, nesse momento onde você consegue ter a sua vida normal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar toda essa situação e essa situação só foi se agravando, se agravando, se agravando e 2023 não foi diferente, 2024 não foi diferente, 2025 não foi diferente e acontece que hoje, por mais que em 2022 eu ainda estava no Brasil, foi lá que eu comecei a acompanhar. Mas em 2023, quando eu me mudei para a Itália, eu também continuei acompanhando e continuo acompanhando até hoje. Só que hoje a situação não é somente na Ucrânia, e sim em outros países, envolvendo Israel, envolvendo Estados Unidos, envolvendo países da América do Sul, envolvendo Ásia, envolvendo o mundo todo. Então vai chegar um certo momento onde vai ser necessário você saber para onde se dirigir e buscar um local que seja seguro para você estar. Não só você, como você e a sua esposa, você e o seu marido, você e seus filhos, você e a sua família inteira, você e seus cachorros, seus animais de estimação, tudo. Nessas últimas semanas, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando de segunda a sexta, normalmente, e quando chega no final de semana, se eu estou com um pouco de energia, se eu estou com um pouco de dinheiro disponível, eu simplesmente procuro alguma coisa para fazer, algum destino, e com isso, me jogo. Nem sempre os locais envolvem pontos turísticos, e sim algumas atrações, alguns pontos históricos, como por exemplo o vídeo que eu fiz para vocês mostrando o Parque Nacional de Gravuras Rupestres. Aquele ali não tem nada a ver com sobrevivência, não tem nada a ver com acontecimentos atuais, são coisas envolvendo história. E é algo que me chama a atenção, também tinha ligação com a Unesco. São várias coisas que estão num local só. Um outro local que eu também visitei, que ainda não fiz esse vídeo, mas mais pra frente talvez eu já posto para vocês também conhecerem, saber como que foi uma cidade operária, que é da época da Revolução Industrial, ali por volta de 1800, mais ou menos. Então eu visitei também essa cidade porque também pertence à Unesco. E por pertencer à Unesco, o que eu pensei? Também eu vou visitar, conhecer, porque deve ter alguma coisa interessante. E também fiz esse passeio. E agora eu dei uma pausa, no final do mês não é muito fácil fazer esse tipo de passeio, então vou esperar agora receber e depois eu programo novos passeios. E também vou tentar fazer vídeos desses passeios e postar aqui para você acompanhar, para você conhecer esses lugares. A Itália, a Europa, não é feito apenas de pontos turísticos. Tem vários lugares que eles não são muito divulgados e para você conhecer, para você descobrir que eles existem, você tem que pesquisar. Você tem que ali tirar um tempinho para pesquisar com calma e alguns lugares nem tem muitas informações. Você tem que simplesmente se jogar para conhecer e saber se vale ou não vale a pena. E no final do vídeo, quando você já tiver conhecido o bunker, você também tirará a sua conclusão. Eu já tirei a minha, falta só você.
Pessoal, dentro do bunker, construído aqui na época de 1940, mais ou menos. Lá no fundo é a entrada. Aquela parte ali não dá pra você acessar ainda, que não faz parte do percurso, tem que aguardar lá pra frente. E aqui é a próxima etapa. Daqui a pouco a gente já acessa a parte da direita. Pessoal, a câmera aqui não tá pegando muito bem meu rosto, no local, porque é um pouco escuro. Eu achei que esse local aqui seria possível de aproveitar numa possível nova guerra e fosse possível se defender aqui, mas realmente tá largado. Lá é a parte da entrada, aqui onde a gente está, perdi um pouco a explicação, mas vamos que vamos. Daqui a pouco a gente continua a conversa. E é isso, pessoal. Aqui já estamos quase chegando no final do percurso. O bunker não é muito grande, ele tem capacidade para até 800 pessoas. Obviamente não está próprio para ser utilizado, está aberto apenas para visitação. E é isso, já chegando aqui no nosso último corredor. E agora, pessoal, último 360, mostrando aqui basicamente o centro do bunker. São todos os corredores que você pode ter acesso estando aqui. E é isso. O que você achou do passeio que eu fiz nesse bunker? Eu estou rindo aqui porque quando... Ai, meu Deus. Quando eu fiz a pesquisa para saber como que era o bunker, eu entendi que ficava perto da Piazza Libertà, no centro da cidade. Porém, eu não imaginava que era tão fácil de chegar. Quando eu cheguei no local, era informado que tinha estacionamento próximo. Mas assim que eu cheguei, o estacionamento maior que ficava ali na pracinha, que seria nessa Piazza Libertà, ela estava toda ocupada por brinquedos de parque de diversão. E no outro estacionamento, ele estava inacessível porque também estava tendo construção ali, construção não, estava tendo reformas ali na rua. E quando eu deixei o carro mais afastado, eu fui indo até o local que dizia ser o bunker. Assim que eu cheguei em frente ao bunker, comecei a aguardar ali junto com outras pessoas, era um total de mais ou menos umas 10 ou 15 pessoas, e com isso a gente esperou a guia chegar. Quando a guia chegou, ela também só esperou dar o horário. A gente começou 11 da manhã, cravado, assim, em ponto mesmo. Quem chegou depois disso não podia mais entrar. Mas então, quem já estava ali, 11 horas a gente entrou. Foi um passeio de mais ou menos 45 minutos. Dá pra você levar ali no máximo uma hora. Mais que isso é impossível, não faria muito sentido. Então ali você leva basicamente uns 45 minutos para você conhecer todo o bunker. Relacionado à robustez da construção, como eu mostrei para vocês, não sei se foi possível visualizar tão bem, mas na minha opinião, foi uma estrutura robusta, só que ela não é própria para os acontecimentos atuais. A questão da sensação de segurança, por exemplo. Eu cheguei ali, eu disse, pô, legal, eu imagino que isso para a época ali, por volta ali de 1940, mais ou menos, ali na época da Segunda Guerra Mundial, era uma estrutura ok. Só que para hoje, não. Para hoje não seria o suficiente, eu acho que qualquer bomba ali teria sim condições de danificar e até ferir
atrair pessoas. E uma coisa que eu gosto bastante no bunker, que por mais que tenha sido o primeiro bunker que eu visitei, eu já sabia que a temperatura lá dentro era igual a você visitar uma gruta, visitar uma caverna, que é uma sensação maravilhosa da temperatura ambiente, uma temperatura gostosinha, uma temperatura assim geladinha, que eu acredito que tenha ficado por volta de uns 20 graus no máximo. Eu adoro. A sensação que tem dentro de uma gruta, de uma caverna, é igual do bunker. Então essa foi uma coisa que eu gostei bastante. Deu uma curiosidade. O bunker ele foi construído em 1942 por uma empresa chamada Sarmas, ou Sarmas, não sei como se pronuncia. Porém, infelizmente não consegui encontrar informações a respeito dessa empresa. Muito provavelmente, ou ela foi extinta ou ela mudou de nome. Só que eu não consegui encontrar informações oficiais. Assim que você também entra no bunker, você começa a perceber os corredores. E pelo que eu me recordo, eu cheguei a olhar assim, dá pra ver pelo vídeo também, só que eu me recordo, assim que eu entrei e comecei a ter uma noção de distância, de comprimento do bunker, cada corredor ali que a gente tinha acesso tinha por volta de uns 60 metros. Eu não tenho certeza, mas vou dizer ali que teria entre 50 a 60 metros. E eu digo isso porque quando a gente entrou, tem um momento do vídeo ali que eu não sei se eu cheguei a captar o áudio, onde a guia turística, ela fala a respeito disso. Ela chega e cita que aquele bunker, na época que foi criado, em 1952, ele era próprio para até 800 pessoas. E bem ali no início do vídeo, como eu mostrei para vocês, tem a questão dos sanitários, né? No caso, que eu vi, não foi sanitário, e sim apenas um sanitário, que era logo na entrada, e eu não tenho ideia como era utilizado na época. Eu não me recordo se a guia falou alguma coisa a respeito disso. Porém, eu acredito que não tinha muita privacidade. E outra curiosidade também é que após o bunker ele foi utilizado por uma empresa que se chamava Cooperativa Leller, que utilizou o local como depósito, basicamente. E agora chegamos no final do vídeo. Para você que se interessou pelo local, caso você esteja aqui por Bérgamo, o que você pode fazer? Visitar. O local não é difícil de você encontrar, tem estacionamento próximo, o valor também não é muito caro, você paga 8 euros pela visitação, e a visitação, como eu falei para vocês, dura cerca de 45 minutos. As visitas ocorrem mais ou menos entre as 10 às 11 e das 11 ao meio-dia, e depois também teria na parte da tarde. Porém, existe apenas o matutino e o vespertino. O noturno, infelizmente, não tem. Eu ainda gostaria de ter uma experiência de visitar o bunker na parte noturna. Eu soube pela guia e também por pesquisar que existe um outro bunker próximo a esse de Ponte San Pietro, que seria o bunker de Dalmine. E esse bunker de Dalmine você pode visitar de manhã, de tarde e de noite. Então são experiências diferentes. E o dia que eu for fazer essa visita, eu vou fazer o vídeo e vou mostrar para vocês também como que foi. E como eu falei, o acesso não somente é fácil para você chegar de carro, como também entrar, porque não tem escadas. Então assim, fica na altura da rua. Basicamente, abriu a grade, você entrou. Então se você utiliza cadeira de rodas, se você tem dificuldades de locomoção, não tem problema nenhum. Você consegue ter acesso e ter uma visita bem bacana. E no mais é isso, pessoal. Eu espero muito, muito mesmo conhecer outros bunkers para ter essa experiência, mas não somente bunkers que estejam desativados, que estejam, no caso, apenas abertos à visitação. Eu quero ter acesso a algum que esteja ativo, que seja possível visitar e saber como que seria numa situação onde seria realmente necessário receber tantas pessoas. Porém, eu não sei se em bunkers que estão ativos para proteção e não para visitação, será possível eu fazer vídeos ou fotos. Caso eu visite algum deles e seja possível, obviamente eu farei os vídeos. Mas, se não for possível, eu apenas trarei para vocês informações de como que foi a minha experiência. Se você gostou do vídeo, por favor, dá aquele curtir, comente se você já conhecia o local, se você não conhecia o local, o que esperava no vídeo, se gostou ou não gostou. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para dar aquela ajuda. Também compartilhe para amigos ou familiares que tenham interesse nesse assunto. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!